avó revela segredo chocante dos 50 anos que pode transformar o futuro da família para sempre. Clara sempre esperou pelas tardes com a avó. Era nas conversas entre risos e chá quente que as histórias familiares se desdobravam. Mas naquela visita, algo parecia diferente. O ar na pequena casa da avó era denso, carregado de segredos não ditos. Assim que Clara entrou, notou a expressão tensa da avó, os olhos profundos como um poço que guardava memórias muito mais sombrias do que ela podia imaginar. Clara, você não tem ideia do que estou prestes a contar, disse a avó, a voz trêmula como folha sob um vento forte. Há 50 anos eu fiz uma escolha. E essa escolha pode mudar tudo para nós. O coração de Clara acelerou. A avó começou a revelar um enredo de traições e conspirações que pareciam saídas de um romance antigo. Ela falou sobre um irmão baldio, Ciro, que sempre teve um lado obscuro. Um homem que a abandonou em momento de necessidade. Seduzido pela ideia de um tesouro perdido que pertencia à família. Clara ouvia, hipnotizada, enquanto a avó descrevia o mapa envelhecido que ele guardava e que trazia marcas de um X que poderia significar riqueza ou miséria. Com cada palavra, Clara sentia um nó na garganta. O que mais aquela história ocultava? A avó mencionou uma disputa acirrada que quase destruiu a família. Um primo distante, que Clara nunca conheceu, estava prestes a reivindicar seu direito sobre o tesouro. A tensão no ar aumentava, como se as paredes soubessem do que estava por vir e ameaçassem explodir de segredos. Você precisa entender, Clara, a avó exclamou, com os olhos brilhando em desespero. Não se trata só de dinheiro. Tem a ver com lealdade, com o que está em jogo para nós. Uma batida forte na porta interrompeu o momento tenso. O coração de Clara parou por um instante. A avó palpitava de pânico. Quando o primo distante entrou, uma aura de desconfiança o cercava. Suas palavras eram melosas, mas os olhos traiçoeiros. Ah, Clara, estou aqui para reivindicar o que é meu, o tesouro. É da minha família também. A avó apenas balançou a cabeça, cheia de tristeza, enquanto Clara sentia que não poderia confiar em ninguém. E como se tudo isso não fosse suficiente, ela recebeu um bilhete anônimo ao sair da casa. A verdade está mais perto do que você pensa. Procure o livro na prateleira mais alta. Estava escrito com letras minúsculas, com uma urgência que a deixou gelada. O peso do passado parecia desabar sobre seus ombros. Clara fechou os olhos por um momento. A confusão a envolvia como um véu escuro. Ela sabia que tinha que desvendar esse mistério, mas e se o preço fosse alto demais? A lealdade à sua avó e a curiosidade pela verdade estavam em um delicado equilíbrio. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara abriu os olhos, ainda atordoada pela conversa intensa com sua avó. O bilhete queimava em sua mão. A verdade estava mais perto do que pensava. Mas como encontrá-la? Ela ainda estava confusa com a aparência daquele primo estranho. O que ele queria realmente? Olhando em volta, Clara percebeu que a casa da avó parecia mais sombria. A luz filtrava-se pelas cortinas rendadas, criando sombras que dançavam nas paredes. Um aperto no peito lhe dizia que algo estava prestes a acontecer. Olhando para a prateleira mais alta, na sala de estar, ela sentiu a urgência pulsando forte em suas veias. Eu preciso saber, murmurou para si mesma. Subindo em um móvel baixo, esticou os braços e conseguiu alcançar um livro encadernado em couro. O pó levantou-se em pequenas partículas, dançando ao sol. Ao abri-lo, Clara ficou boquiaberta. Entre as páginas amarelas havia uma foto antiga. Sua avó, jovem, ao lado de um homem que ela não conhecia. Quem é ele? Sussurrou entre os dentes. Uma onda de confusão e medo a invadiu. Ao virar a página, uma carta solta caiu, e o nome que estava ali fez seu coração parar. Ciro, o mesmo Ciro mencionado pela avó. Mas o que era aquele tremor em suas mãos? Clara! A avó gritou, interrompendo seus pensamentos. O pânico estava em sua voz. Você tem que sair daí agora! Foi quando Clara percebeu. Havia algo mais por trás de toda aquela história. Avó, quem é esse homem? Ela perguntou. A voz tremia. O que você não me contou? É complicado, querida. Ciro não é como você pensa. A avó balbuciou, as lágrimas escorrendo. Eu nunca deveria ter deixado você se envolver com isso. Mas antes que Clara pudesse questioná-la mais, um grito ecoou pela casa. Estava vindo da porta da frente. O primo entrou novamente, mas agora havia algo diferente. Ele não parecia mais calmo. Seus olhos estavam arregalados. E seu rosto estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. O mapa. Ele não está com você, está? Perguntou, quase em desespero. Mapa? Que mapa? Clara exclamou, e a avó imediatamente fechou a expressão, como se uma sombra passasse sobre seu rosto. A tensão se acumulava, e Clara olhou para o primo. O que você sabe sobre isso? Ele se aproximou, os dentes cerrados. Você não entende. O que está em jogo é muito maior do que nós. Todos nós fomos enganados. Ele puxou um objeto de dentro do casaco, um pequeno fragmento de papel. Esse mapa, ele pertence a Ciro, mas não é só um tesouro. Ele está ligado a algo muito mais sombrio. Os olhos de Clara se arregalaram. Do que você está falando? Ciro, ele começou, mas foi interrompido. Um estrondo ecoou. A porta da cozinha se abriu com um impacto e uma figura deu um passo para dentro. Clara congelou. Era Ciro, ou pelo menos alguém que parecia muito com ele. Os olhos negros e vazios da figura pareciam conhecer todos os segredos da família. Estava na hora de vocês saberem a verdade, ele disse, com uma voz grave
e ameaçadora. O ar ficou pesado. Clara sentiu um frio na espinha. O que você quer? Qual é a verdade? Está tudo interligado, Clara. Sua avó, o primo, o tesouro, até eu. O que vocês conhecem não é nem a ponta do iceberg. Agora, vamos desvendar isso juntos, ou todos nós vamos sofrer as consequências. O pânico cresceu. Clara sentia o chão tremer sob seus pés. Aquela reviravolta fez sua cabeça girar. O que era tudo isso? Por que sua avó estava tão receosa? E mais importante, quem eram realmente aqueles que a cercavam? O passado que ela pensava ser um fardo agora parecia uma maldição prestes a desabar sobre eles. O futuro da família dependia da verdade. E a cada respiração, Clara sentia que algo catastrófico estava prestes a acontecer. E quem poderia ser confiável quando tudo ao seu redor era uma teia de mentiras? O ar ficou pesado, como se tivessem colocado uma pedra em cima do peito de Clara. Ciro estava ali, de pé na porta, os olhos negros e vazios, parecendo absorver toda a luz do ambiente. Vamos desvendar isso juntos, ou todos nós vamos sofrer as consequências. Sua voz era profunda, um eco sombrio que fez o coração de Clara disparar. Ela queria correr, mas algo a prendia ali. Quem é você? Ela tentou perguntar, mas a voz soou fraca, quase imperceptível. O primo olhava para Ciro com uma mistura de raiva e medo, como se ele fosse um lobo à solta. A tensão aumentava, o silêncio se arrastava. Está na hora de você saber a verdade, Clara. O que está em jogo é mais do que um tesouro. Ciro afirmou, com um sorriso enigmático. O primo se aproximou, a respiração acelerada. E então, em um movimento repentino, puxou algo da pochete que carregava. Era uma pistola. O olhar de Clara se desviou para a avó, que estava paralisada, o rosto pálido em choque. Ciro, o que você está fazendo? Ela gritou, a voz falhando. O tempo pareceu parar. A casa foi engolida por um silêncio que doía. Eu não vim aqui para brigar, Ciro respondeu, ainda segurando a arma, mas um toque de desespero começou a atravessar seu rosto. Vocês precisam entender que o mapa, ele é a chave para quebrar uma maldição que aflige nossa família há gerações. Maldição? Clara repetiu, seus olhos vidrados na pistola. A adrenalina acelerava seu coração, mas a curiosidade também a puxava. O primo distante olhava Ciro com desdém, como se não acreditasse em uma única palavra. Você está louco, Ciro. Isso é só uma farsa para conseguir o que quer. A tensão aumentava e Clara sentiu que a qualquer momento um disparo poderia acontecer. Mas então, algo inesperado aconteceu. Clara sentiu uma energia passando pela casa, como se as paredes estivessem respirando. O chão tremeu levemente sob seus pés. Uma luz pulsante começou a emanar do livro que ela tinha aberto. As páginas se viraram sozinhas e todos na sala se viraram para ele, encantados e aterrorizados. Que tipo de poder era aquele? Não, não é possível! A avó gritou, os olhos arregalados. Ciro, você não deveria ter despertado isso. O primo, com a mão trêmula, preparou-se para correr, mas antes que pudesse se mover, uma sombra sutil emergiu das páginas do livro.
Clara viu uma figura se formando, uma presença que parecia ultrapassar a realidade. A verdade deve ser revelada. Ecoou uma voz que parecia vinda de algum lugar além do espaço. O que foi escondido por tanto tempo deve ser libertado. A casa começou a tremer, e num instante, a pistola do primo caiu no chão com um estrondo. Clara sentiu um fio na espinha. "Ciro, o que você fez?" ela gritou, mas já não sabia quem era o verdadeiro inimigo. Os olhos de Ciro estavam fixos na luz. "É isso! Isso é o que nos pende a essa maldição!" ele exclamou, como se tivesse visto um fantasma. E então, como um trovão, a luz explodiu, preenchendo a sala com um brilho intenso. Clara tapou os olhos. No fundo, ela sabia que aquele momento mudaria tudo. O que quer que estivesse acontecendo os afetaria para sempre, e a verdade que eles procuravam parecia estar mais perto e mais distante ao mesmo tempo. Quando a luz finalmente se dissipou, o primo havia desaparecido. O coração de Clara parou. "O que sucedeu?" ela sussurrou, observando a avó que tremia, lágrimas escorrendo por seu rosto. Quem era aquela figura? O ar estava denso, carregado de um futuro incerto. A voz de Ciro soou, agora calma, mas assustadora. "A escolha que fiz há 50 anos não foi algo que eu esperava carregar. Agora somos todos parte disso, e a verdade não pode ser ignorada." Clara sentiu que o chão havia desaparecido sob seus pés. O que quer que estivesse à espreita no passado era agora uma sombra que ameaçava engoli-los. E ela percebeu que a verdadeira luta estava apenas começando. O ar estava pesado e a tensão pulsava na sala. A luz que antes brilhava do livro parecia agora ameaçadora, como um alerta sombrio. Clara observou Ciro, a figura que aparecera como um espectro, e a avó com um olhar perdido na confusão. "Você não deveria ter despertado isso." A avó estava cheia de medo, impensável. O silêncio intenso foi cortado por um estrondo. As portas rangejaram e, antes que pudessem processar, a janela atrás de Clara estourou em 1000 pedaços. Um vento forte parecia soprar de outra dimensão, arrastando os fragmentos de vidro pelo ar. Foi então que algo muito pior aconteceu. Derrapando do vento, entrou uma sombra, uma forma indistinta que parecia se misturar com a escuridão. A figura veio em direção ao grupo, revelando uma mulher com os cabelos desfeitos e os olhos faiscantes. "O que vocês fizeram?" Sua voz ecoou, fria e penetrante. Clara ficou paralisada. "Quem é você? O que está acontecendo?" "Eu sou a chave que sempre esteve aqui, mas que vocês ignoraram." Ela olhou para a avó, um desdém em seu olhar. "Você deveria ter me protegido, mas aqui estamos. Agora todos pagarão um preço." "Isso não é possível." A avó murmurou, os olhos cheios de lágrimas. "Eu fiz o que pude." A mulher sorriu com uma frieza que fez Clara tremer. "Fez? Você escondeu a verdade, avó. Escondeu tudo. Mas eu tô aqui para desmantelar esse jogo." Com um movimento brusco, ela estendeu as mãos e o próprio ar pareceu se distorcer.
Clara sentiu uma pressão, como se algo estivesse tentando penetrar em sua mente. Uma imagem se formou, um lar em chamas, gritos, e por um momento Clara viu seu próprio reflexo no caos. Então tudo ficou preto. Ela caiu no chão, as mãos na cabeça, sua mente girando. Clara? A avó gritou, mas a voz dela estava distante, como um eco. Cuidado! Olhe! Ciro exclamou. Ele estava imóvel e a mulher avançava em sua direção. Ela, que você realmente é? Na voz de Ciro havia um medo que Clara nunca tinha escutado antes. Uma fraqueza que o tornava ainda mais vulnerável. A mulher girou-se e encarou Ciro. Você realmente não sabia? No fundo, você sempre soube. Um riso seco escapou de seus lábios. Você é mais do que imagina, Ciro. E essa família, vocês têm um legado, um destino que não podem evitar. Então tudo em Clara girou. Ela se levantou, cambaleando, tentando compreender o que estava acontecendo. Ciro, o que ela quer dizer? O que está acontecendo entre vocês? A confusão e o medo deixaram sua voz trêmula. Essa mulher, ela é minha mãe, Ciro gritou, e o mundo de Clara desabou. Ela nunca morreu. Eu sempre pensei que fosse apenas uma lenda, mas ela é real e agora sabe de tudo. Ela sabe de mim. O choque a golpeou como um punho. As palavras de Ciro ressoaram como um trovão. Mas isso não faz sentido, Clara protestou. Por que você nunca me contou? Por que a avó nunca disse nada? A mulher sorriu novamente, mais sombria do que nunca. Porque é mais fácil viver em mentiras, não é? A verdade pode destruir relacionamentos, mesmo em uma família. E naquele momento, Clara percebeu que sua avó não era a única a esconder segredos. Uma onda de traição a envolveu. Você me usou. Ela virou-se para Ciro, a dor cruzando seu coração. Como você pôde? A sala parecia girar. Clara sentiu seu estômago revirar. O passado que havia sido revelado estava mais entrelaçado do que jamais imaginara. Ciro, seu primo, poderia ser mais do que um aliado? Poderia ser o maior inimigo? E sua avó, o que mais ela escondia, se até mesmo o tempo estava se revelando como um grande círculo de mentiras. E antes que qualquer um pudesse processar, uma nova luz irrompeu pela sala, libertando um caos e um despertar de memórias que poderiam alterar o destino de todos. Quando as paredes começaram a vibrar, Clara sabia que nada seria como antes, e a única pergunta permanecia: quem realmente era seu aliado? E quem era o verdadeiro? Inimigo? O ar estava pesado e a tensão pulsava na sala. A luz que antes brilhava do livro parecia agora ameaçadora, como um alerta sombrio. Clara observou Ciro, a figura que aparecera como um espectro, e a avó, com o olhar perdido na confusão. Você não deveria ter despertado isso. A avó estava cheia de medo, impensável. O silêncio intenso foi cortado por um estrondo. As portas rangejaram, e antes que pudessem processar, a janela atrás de Clara estourou em 1000 pedaços. Um vento forte parecia soprar de outra dimensão, arrastando os fragmentos de vidro pelo ar. Foi então que algo muito pior aconteceu. Derrapando do vento, entrou uma sombra, uma forma indistinta que parecia se misturar. Com a escuridão, a figura veio em direção ao grupo, revelando uma mulher com os cabelos desfeitos e os olhos faiscantes.
O que vocês fizeram? Sua voz ecoou, fria e penetrante. Clara ficou paralisada. Quem é você? O que está acontecendo? Eu sou a chave. A chave que sempre esteve aqui, mas que vocês ignoraram. Ela olhou para a avó. Um desdém em seu olhar. Você deveria ter me protegido, mas aqui estamos. Agora todos pagarão o preço. Isso não é possível. Desmantelar esse jogo. Com um movimento brusco, ela estendeu as mãos e o próprio ar pareceu se distorcer. Clara sentiu uma pressão, como se algo estivesse tentando penetrar em sua mente. Uma imagem se formou, um lar em chamas, gritos, e por um momento Clara viu seu próprio reflexo no caos. Então tudo ficou preto. Ela caiu no chão, as mãos na cabeça, sua mente girando. Clara, a avó gritou, mas a voz dela estava distante, como um eco. Cuidado! Olhe! Ciro exclamou. Ele estava imóvel, e a mulher avançava em sua direção. Ela, o que você realmente é? Na voz de Ciro havia um medo que Clara nunca tinha escutado antes, uma fraqueza que o tornava ainda mais vulnerável. A mulher girou-se e encarou Ciro. Você realmente não sabia? No fundo, você sempre soube. Um riso seco escapou de seus lábios. Você é mais do que imagina, Ciro. E essa família. Vocês têm um legado, um destino que não podem evitar. Então, tudo em Clara girou. Ela se levantou, cambaleando, tentando compreender o que estava acontecendo. Ciro, o que ela quer dizer? O que está acontecendo entre vocês? A confusão e o medo deixaram sua voz trêmula. Essa mulher, ela é minha mãe! Ciro gritou, e o mundo de Clara desabou. Ela nunca morreu. Eu sempre pensei que fosse apenas uma lenda, mas ela é real e agora sabe de tudo. Ela sabe de mim. O choque a golpeou como um punho. As palavras de Ciro ressoaram como um trovão. Mas isso não faz sentido, Clara protestou. Por que você nunca me contou? Por que a avó nunca disse nada? A mulher sorriu novamente, mais sombria do que nunca. Porque é mais fácil viver em mentiras, não é? A verdade pode destruir relacionamentos, mesmo em uma família. E naquele momento, Clara percebeu que sua avó não era a única a esconder segredos. Uma onda de traição a envolveu. Você me usou. Ela virou-se para Ciro, a dor cruzando seu coração. Como você pôde? A sala parecia girar. Clara sentiu seu estômago revirar. O passado que havia sido revelado estava mais entrelaçado do que jamais imaginara. Ciro, seu primo, poderia ser mais do que um aliado, poderia ser o maior inimigo. E sua avó, o que mais ela escondia, se até mesmo o tempo estava se revelando como um grande círculo de mentiras. E antes que qualquer um pudesse processar, uma nova luz irrompeu pela sala, libertando um caos e um despertar de memórias que poderiam alterar o destino de todos. Quando as paredes começaram a vibrar, Clara sabia que nada seria como antes, e a única pergunta permanecia: quem realmente era seu aliado e quem era o verdadeiro inimigo? Então, como um último golpe no meio daquele turbilhão, uma voz diferente soou. Chega! É hora de vocês conhecerem a verdade. A mãe de Ciro não é a única que volta para reivindicar o que lhe pertence. Clara virou-se abruptamente. Uma figura surgiu do fundo da sala, mais sombria e poderosa. Era um homem alto, com um olhar que queimava como fogo,
e eu sou aquele que trará a verdadeira justiça para nossa família. O choque era palpável. A avó, agora desfeita em lágrimas, se ajoelhou e Clara sentiu que o chão havia desaparecido sob seus pés. Quem era aquele homem? Qual era a conexão dele com a sua família? E mais importante, que justiça ele poderia trazer que mudaria tudo? A única certeza que Clara tinha era que a linha entre aliados e inimigos estava mais tênue do que nunca, e a verdadeira batalha estava prestes a começar. O homem misterioso estava parado na frente de Clara como uma sombra viva. Sua presença exigia atenção. A justiça que trarei mudará tudo, ele disse, a voz carregada de uma gravidade que calou todos na sala. Clara franziu a testa, tentando compreender quem era ele e o que significava suas palavras. Era como se o tempo estivesse contra eles, como se cada segundo que passasse aumentasse a frequência do seu coração. Então, uma risada macabra ecoou pelo ambiente. Era a mulher que se dizia mãe de Ciro. Justiça? Você só quer vingança, isso sim. Ela gritou, desprezando o homem. A tensão no ar era palpável. Clara se apercebeu de que todos eram peças em um tabuleiro muito maior. E ela estava no meio daquela batalha. Antes que pudesse processar tudo, o homem virou-se para Ciro. Você realmente não sabe, não é? O legado não é só seu, é nosso. Ele estendeu a mão e uma aura sombria pareceu emanar dele, preenchendo a sala. Clara sentiu um arrepio. O que você está dizendo? Interveio Ciro, a voz trêmula. Ciro, escute. Vocês são parte de algo muito maior. Vocês herdaram mais do que apenas a maldição. O que foi esquecido, o que foi enterrado, precisa ser revelado. Os olhos intensos do homem, ardendo com uma fúria implacável, e Clara percebia que isso ia muito além do tesouro. Era como se ele tivesse a chave para algo que poderiam nem imaginar. Mas antes que ele pudesse continuar, a avó de Clara gritou: Não, você não pode dizer isso. Eles não estão prontos para a verdade. Havia um desespero no tom da sua voz que fez Clara estremecer. O que mais estava oculto? A figura feminina, ainda em pé, perto da janela quebrada, sorriu com arrogância. A verdade chega quando menos se espera. E agora, Clara, você descobrirá o que realmente foi escondido de você. Ciro, agora em pânico, se virou para a avó. Mãe, diga a verdade. O que está acontecendo? A tensão crescia e um nó se formou na garganta de Clara. Isso estava muito além de um tesouro. Era uma revelação. A avó, com lágrimas nos olhos, olhou para Clara e Ciro, como se estivesse decidindo entre protegê-los ou libertá-los. Então, com um gesto desamparado, ela falou: Vocês precisam saber. O que está em jogo vai além de nós. É sobre lealdades, segredos e sangue. O coração de Clara disparou. O que ela está insinuando? Você não pode fazer isso. O homem insistiu, formando um paradoxo de emoções. Mas, de repente, a sala começou a tremer. O vento cresceu e objetos ao redor se moviam sem explicação. Todos olharam em direção ao livro que estava aberto no chão, as páginas girando como se estivessem vivas. Clara,
fascinada e aterrorizada, sentiu que uma força estava sendo liberada. Da luz do livro, uma figura emergiu. Clara não conseguia acreditar no que via. Era uma versão jovem de sua avó, com olhos ardentes e uma determinação extrema. "Vocês não entendem", ela gritou, sua voz ressoando como se pudesse esmagar as paredes. "A verdade não é o que vocês pensam. Não é um tesouro, é uma maldição que eu criei." As palavras caíram como uma bomba. Clara estava paralisada. A mulher que ela conheceu como avó, a cuidadora de sua infância, não era quem ela parecia. Os rostos de Ciro e do homem misterioso mudaram completamente, parecendo mais preocupados. A mãe de Ciro sussurrou: "Você não deveria ter feito isso." O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Clara sentia seu mundo desmoronar. O que mais sua avó estava escondendo? O que essa maldição significava para eles? Enquanto as sombras dançavam ao seu redor, uma única pergunta ecoou em sua mente: quem era ela realmente? E assim, sem aviso, a casa tremeu violentamente. Clara sentiu como se estivesse perdendo o chão. As paredes pareciam se fechar, e no meio daquele caos, ela teve certeza de que a verdade que estava prestes a ser revelada mudaria tudo para sempre. Mas com que preço? A sala estremecia e o tempo parecia ter parado. Os rostos de Clara, Ciro e sua avó estavam pálidos, enquanto a figura jovem da avó continuava a gritar verdades que pareciam moldar toda a sua existência. O peso das palavras pairava no ar, como se cada sílaba fosse um fardo. Mas foi nesse instante que a atmosfera mudou. A luz do livro irrompeu e todos deram um passo para trás, como se uma onda de energia estivesse prestes a os consumir. O homem misterioso, que dizem ser um agente de justiça, olhou em volta, sua expressão uma mistura de temor e surpresa. "O que você fez, Clara? Não é apenas uma revelação neste livro. É um convite ao caos." Antes que pudesse entender, um grito que parecia saída das sombras. O capuz cobria o rosto. Apenas olhos cheios de fúria brilhavam através da escuridão. "Você está aqui!" A mulher que se dizia mãe de Ciro exclamou, o desprezo em sua voz ressoando como um eco de antigas rivalidades. "Pensou que poderia escapar?" "Eu sempre soube que você voltaria", respondeu, em uma voz que Clara reconheceu. Era a avó, mas não aquela que ela conhecia. Era outra, uma versão dela, que não estava mais frágil e chorosa. Havia poder em sua presença, um domínio que Clara nunca tinha visto antes. "Você não é bem-vinda aqui", Clara observou, incrédula. "Avó, o que está acontecendo?" O medo a apertava por dentro. Todas as verdades estavam se revirando como um mar agitado. "Você não entende, Clara?" A avó gritou desesperadamente. "Eu fiz o que fiz para proteger você, o seu futuro, o futuro da família." A figura encapuzada avançou. "Não se preocupe, Clara. A verdade não pode ser escondida. Você é um bem maior, destinada a muito mais. Os segredos da sua avó não podem continuar." E com isso, uma explosão de energia se irrompeu, fazendo a casa tremer. O homem desconhecido avançou para proteger Clara, enquanto o caos se instalava. "Não! Você não pode manipulá-las!" Acontecendo
Era uma batalha entre antigos segredos e verdades não ditas. Foi então que Ciro avançou, finalmente enfrentando a mulher. Você me deixou. Me abandonou para viver com a maldição. Agora é a hora de você pagar. O seu grito ressoou como um tambor em seu peito. Clara ficou atônita. A revelação de que Ciro não era apenas um primo, mas alguém que ainda carregava feridas profundas. Ciro, ela tentou falar, mas a voz se fez eco. As paredes pareciam se fechar em torno dela. O capuz se desvaneceu, revelando um rosto que Clara não podia acreditar. Eram traços familiares, bem conhecidos. Sou eu, sua irmã, a figura gritou, com a voz doce e terrível ao mesmo tempo. A cena desmoronou em um turbilhão de emoções. Clara não entendia. Como assim? Irmã? Você não pode estar falando sério. Sua mente girava. A avalanche de segredos se desdobrava à sua frente e tudo o que conhecia agora fez sentido. A avó, os mistérios, a maldição. Mãe, você traiu a nossa família. A mulher disse, com um olhar de desprezo. E enquanto o chão tremeu, Clara percebeu que a batalha estava mais longe de ser vencida. Os destinos de todos estavam entrelaçados de maneiras que ultrapassavam sua compreensão. O que poderia acontecer agora, quando o passado se tornava o presente de forma tão devastadora? O futuro da família nunca esteve tão incerto, e o conflito estava apenas começando. A sala estava em caos. Clara ainda tentava absorver a revelação de que a figura encapuzada era sua irmã. A verdade soava como um eco distante em sua mente. O que isso significava? O que tinha acontecido durante todos aqueles anos que a afastou dela? A mulher, com uma expressão de desafio, olhou diretamente para Clara. E você, a única que ainda não sabe a verdade completa, sempre esteve escondida atrás das mentiras contadas por nossa mãe. O clima tornou-se elétrico. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Você não entende, gritou a avó, a voz quebrando de desespero. Estava tentando proteger vocês. O mundo não é seguro. As lágrimas escorriam por seu rosto. A irmã de Clara riu de forma cruel. Proteger? Ou esconder? Você sempre escondeu a verdade. E agora, Clara? Agora você vai finalmente descobrir o que o seu nome realmente significa. O choque paralisou Clara. O que você quer dizer com isso? Estava apavorada. Cada músculo do corpo dela reagindo à tensão. A sala parecia cada vez mais pequena. Antes que a irmã pudesse responder, o livro aberto no chão começou a brilhar intensamente, energizando o ar em volta deles. Um vento forte arremessou papéis, e todos foram forçados a fechar os olhos. Quando Clara abriu os olhos novamente, a sala tinha mudado. O ambiente parecia mais nebuloso, como se eles tivessem sido transportados para outro lugar. Não, 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 a avó implorou, desesperada. Isso não deveria acontecer. Está tudo errado. Ciro estava paralisado, olhando para a nova realidade que o cercava. A luz do livro tinha moldado a sala em um espaço surreal, com uma tempestade colorida de visões e memórias. Você vai entender agora, Clara. O seu legado é mais sombrio do que você imagina. E nenhuma proteção pode salvar vocês dessa verdade. A irmã inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse prestes a revelar um segredo devastador.
E então, um grito cortou o ar. Era a voz da avó. Clara, não! Apenas escute! Você não sabe o que está prestes a fazer. A expressão dela era de total pânico. Mas eu quero saber! O que vocês esconderam? De mim! Clara exigiu, sua raiva fervilhando. O mundo girava e ela sentia uma força moldando suas emoções. Clara! A irmã interrompeu e seus olhos se arregalaram de uma forma que fez o coração de Clara parar. Você é a chave para tudo. A maldição foi criada para proteger o seu verdadeiro poder, e nossa mãe sabe disso há muito tempo. Que poder? Clara estava mais confusa do que nunca. O que seria essa responsabilidade? A avó, com um tom de voz desgastado, sussurrou: Não, isso não pode continuar. Nós falhamos em fazer isso da maneira certa. A sala parecia vibrar ao redor deles, como se a realidade estivesse em perigo. Chega! A voz profunda do homem, misterioso que estava presente, ressurgiu. Ele se aproximou da irmã de Clara, como um grande predador. Você não pode usar a Clara para suas próprias intenções. Mas antes que o homem pudesse avançar, a figura encapuzada se virou, e por um momento algo brilhou em seu olhar. A verdade pode ser dolorosa, mas a dor traz clareza. O que está lutando aqui não é apenas a maldição. É o nosso próprio sangue. Um estrondo profundo ecoou na sala, e então uma fenda se abriu no chão. Clara e todos foram puxados para ela. A sensação de queda misturando-se com um grito coletivo. Uma luz ofuscante os envolveu, enquanto eles se debatendo, sem saber para onde ir. Quando finalmente saíram da queda, Clara se viu em uma floresta densa, com árvores altas e sombras longas. O familiar odor de terra molhada e folhas murchas permeava o ar. O que estava acontecendo? Clara! Cuidado! A avó gritou. E logo eles perceberam que não estavam sozinhos. Silhuetas emergiram entre as árvores. Eram várias figuras, todas com semblantes conhecidos, mas tão distantes. Eram os fantasmas do passado, incluindo a versão mais jovem da avó, que agora olhava com olhos tristes. Vocês todos afligiram a maldição, uma figura gritou. E agora a verdade está prestes a ser revelada para todos. Com um giro, o horizonte emaranhado de memórias girava novamente. Clara estava prestes a descobrir que seu verdadeiro papel era muito mais complexo do que jamais imaginara. E ao olhar ao redor, percebeu que cada um ali tinha um envolvimento direto com o que estava prestes a ocorrer. E a linha entre o passado e o presente era mais fina do que um fio de cabelo. Ainda a verdadeira questão persistia. Quem estava realmente ao seu lado? E quem era o inimigo? A sombra da dúvida pairava sobre seus ombros, enquanto o desconhecido começava mais uma vez a se desdobrar diante dela. A sala estava em caos. Clara ainda tentava absorver a revelação de que a figura encapuzada era sua irmã. A verdade soava como um eco distante em sua mente. O que isso significava? O que tinha acontecido?
Durante todos aqueles anos que a afastou dela, a mulher, com uma expressão de desafio, olhou diretamente para Clara. E você, a única que ainda não sabe a verdade completa, sempre esteve escondida atrás das mentiras contadas por nossa mãe. O clima tornou-se elétrico. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Havia um nó em sua garganta, mas ela não podia desviar o olhar. Por que você voltou? O que quer? A voz de Clara soou mais firme do que se sentia. Cada palavra era um golpe de punho, uma tentativa de reter a sanidade enquanto tudo desmoronava ao seu redor. A irmã de Clara riu de forma cruel. Proteger ou esconder? Você sempre escondeu a verdade. E agora, Clara, você vai finalmente descobrir o que o seu nome realmente significa. Isso é tudo? O livro, a seus pés, começou a brilhar intensamente, energizando o ar ao seu redor. Um vento forte arremessou papéis e todos foram forçados a fechar os olhos. Quando Clara conseguiu abrir de novo, a sala tinha mudado. Ela se viu em uma floresta densa, cercada por silhuetas de figuras conhecidas, como fantasmas dos quais não se lembrava. Não, não! A avó gritou, desesperada. Isso não deveria acontecer. Está tudo errado. Suas palavras pareciam não ser apenas medo. Havia algo mais profundo em cada uma delas. Quem são essas pessoas? Clara indagou, a confusão crescendo. As figuras à distância pareciam se mover e, à medida que se aproximavam, Clara viu rostos familiares. Cada um deles deixava uma marca em seu coração. E, no entanto, algo estava errado. Com cada rosto, uma sombra pairava, como se algo sombrio habitara aquelas memórias. Vocês todos afligiram a maldição. Uma delas gritou, e Clara sentiu um frio na espinha. E agora, a verdade está prestes a ser revelada para todos. Com um giro, o horizonte emaranhado de memórias girava novamente. Clara estava prestes a descobrir que seu verdadeiro papel era muito mais complexo do que imaginara. Ela se perguntou se o que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. Um grito cortou o ar. Era a voz da avó. Clara, não! Apenas escute. Você não sabe o que está prestes a fazer. A expressão dela era de total pânico. Mas eu quero saber o que vocês esconderam de mim. Clara exigiu, sua raiva fervendo. O mundo girava e uma força tentava moldar suas emoções. Chega! A voz profunda do homem misterioso ressoou. Ele se aproximou da irmã de Clara, com a intensidade de um predador, pronto para defender o que quer que fosse. Você não pode usar a Clara para suas próprias intenções. Mas antes que pudesse continuar, a figura encapuzada se virou e, num movimento rápido, revelou o rosto. Era a versão jovem de sua avó, mas havia algo no olhar dela. Mãe, você me traiu. Agora é a sua vez de pagar. A voz que saiu de seus lábios era exatamente como a Clara conhecia, mas a fúria ardente era uma sombra que tornava a realidade insuportável. E assim que as palavras daqueles olhos famintos tatearam o espaço, um estrondo profundo ecoou na sala. O chão começou a tremer e numa fenda surgiu uma força, puxando todos para baixo,
no que parecia um buraco negro. Clara gritou, mas a sensação não era de medo. Era o reconhecimento de que tudo estava prestes a mudar. A luz ofuscante do livro não se apagou. Ao contrário, intensificou-se à medida que os puxava para o desespero. E no último momento, antes de serem consumidos pela escuridão, Clara teve uma visão. Os rostos de todos os presentes se distorceram em expressões de dor e alívio, uma mistura que a deixou sem palavras. "É o legado!" gritou a irmã, com um sorriso de satisfação que fez o coração de Clara gelar. Quando acordaram novamente, estavam em um espaço vazio, diante de um altar. Em cima dele havia um objeto que parecia pulsar com energia. "O que é isso?" Clara questionou, sentindo-se estranha, como se algo ao redor estivesse intimamente conectado a ela. "É a essência da nossa família", declarou a irmã com fervor. "Agora você precisa decidir. Qual lado você escolherá?" E no instante em que as palavras dela ecoaram, sussurros de vozes familiares começaram a ressoar. Clara percebeu que não era apenas um objeto, mas parte de uma rede de segredos e dor. Neste momento, tudo o que ela havia conhecido estava prestes a ser desmantelado. O que aconteceria se ela escolhesse errado? A dúvida a envolveu. O fardo de sua decisão parecia intenso. O futuro estava em suas mãos, mas, ao mesmo tempo, a passagem estava coberta por uma escuridão densa e sem fim. Clara sentiu a pressão aumentar ao se deparar com o objeto pulsante no altar. Um símbolo de toda a dor e revelações que se desenrolavam. "Escolha agora, Clara! O destino da nossa família depende disso!" gritou a irmã, sua voz ecoando na floresta assombrada. O coração dela batia como um tambor e a confusão a envolvia. Mas e a verdade? O que significa tudo isso? O olhar de Clara buscava nas sombras a resposta que seu interior tanto ansiava. "Você é a essência, Clara. Sua escolha decidirá nosso legado, nossa liberdade ou nossa eterna maldição." A avó chorava, uma mistura de tristeza e esperança. "Por favor, não repita os erros do passado." A irmã inclinou-se mais perto, seus olhos ardendo com uma paixão que Clara não sabia se era verdadeira ou manipuladora. "A maldição pode ser quebrada, mas o preço pode ser alto. O que você realmente quer para nós? Ser livre ou continuar presa a mentiras?" Silêncio. O mundo ao redor surgiu em uma calma tensa, como se a própria natureza aguardasse sua decisão. Ela olhou para o altar. A luz pulsante parecia conectar-se a ela, um chamado faminto, quase como se a matéria quisesse se fundir ao seu ser. "Eu quero saber a verdade!" gritou Clara, a voz firme, despejando toda a dor acumulada. Esse era seu momento. Ela não queria viver às sombras, abraçar as mentiras que cercaram sua vida até agora. Era hora de encarar a realidade, para o bem ou para o mal. O objeto no altar brilhou ainda mais intensamente, e Clara viu visões girando em sua mente. Membros da família, promessas feitas, lágrimas derramadas. A sala não era apenas um espaço de destinos interligados,
Ao fundo notou silhuetas que dançavam como memórias em chamas. Você realmente escolheu? A irmã sussurrou, quase surpresa. Se for isso, então agora entenderá os riscos. Não será fácil. A verdade é uma faca de 2 gumes. No instante seguinte, o chão tremeu sob seus pés. A luz envolveu Clara e tudo virou um turbilhão de dor e libertação. A sala, a floresta, tudo desapareceu em um estalo, quando a luz finalmente diminuiu. Clara se via em uma enorme sala branca e fria, como um tribunal ancestral, cercada por rostos familiares e estranhos, todos observando com expressões carregadas. Ela percebeu que tinha desencadeado uma tempestade não apenas de revelações, mas de consequências. Agora você... Sabe, Clara, a voz ressoou nas paredes. Agora você pode escolher quem deseja ser. Este é o peso que vem com a verdade. E embora suas palavras fossem gentis, havia um tom sombrio que a acompanhava. O olhar de Ciro, a avó e a irmã estava repleto de impactos das revelações. Clara sentiu os nós se desfazerem, mas novas fronteiras estavam se formando. Ela havia aberto a caixa de Pandora, e agora todos deveriam enfrentar suas verdades. Essa não é a despedida, mas um novo começo, murmurou a avó. Cada palavra era um apelo, e o silêncio, mais pesado do que antes, carregava uma urgência que deixava ao mesmo tempo uma sensação de esperança no ar. Ao olhar em volta, Clara percebeu que a família tinha a chance de reconstruir, mas os fantasmas do passado ainda dançavam nas bordas do que havia sido. Com coragem, sentiu seu corpo vibrar, como se estivesse se reconectando a algo maior. Nesse plano, o futuro era incerto, repleto de desafios e oportunidades, e assim, em meio a essa nova realidade, Clara enfrentou um eco que a chamava. O que você fará, Clara? O que escolherá ser? A cada pulsar do seu coração, as palavras vibravam como um mantra. Por fim, ela respirou fundo, disposta a desbravar juntos aqueles caminhos. Eu não vou desistir. Vamos enfrentar isso juntos. E uma luz suave emergiu de seu ser, unindo todos. E, enquanto a floresta sussurrava com os ventos de um futuro incerto, uma nova jornada começava para Clara e sua família. Agora, se você chegou até aqui, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa trama. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou. E, por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.